queridos, é um privilégio para nós podermos estar na casa do Pai, amém? Amém. Graças a Deus. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, oh glória, capítulo de número 12, versículo de número 1. Deus tem uma palavra de esperança para o seu coração na noite de hoje. Louvado sejas Deus. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Nos diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se cansem nem desanimem. Amém? Queridos, o tema da mensagem nesta noite, coloca para nós aí, meu assessor: você vai vencer essa corrida, creia. O texto está nos dizendo aqui que para cada um de nós, a partir do momento que recebemos a Jesus em nosso coração, passamos a entender que nós temos uma corrida a percorrer. Corrida esta proposta por Jesus. A pergunta é: você está cansado nessa corrida? Mas você não vai parar. O segredo é você continuar correndo, porque é um prêmio, e somente os vencedores, eles são coroados. Aleluia. Nós vamos estudar aqui, percorrer um pouquinho nesse texto que nós acabamos de ler aqui, porque, queridos, para correr a corrida que nos está proposta, nós precisamos de disposição, nós precisamos de vontade, precisamos de metas. Às vezes nessa corrida nós nos cansamos, nos fadigamos, ficamos tristes, mas não somos pessoas tristes, ficamos cabisbaixos, mas nós não somos pessoas que vivem cabisbaixas. Ficamos angustiados, mas nós não somos pessoas que vivem angustiadas. Por isso eu creio que esta palavra é um divisor de águas para você, se você crer. Sabe por quê? Aqueles que esperam no Senhor sempre vão renovar as suas forças, vão subir com asas como águias, vão correr e não vão se cansar, vão andar e não vão se fadigar. Mas olha que interessante, esse versículo de número 1, nos diz assim o texto: portanto. Por que o escritor ele diz portanto? Porque no versículo de número 11, se nós formos atentar, esse capítulo de número 11 fala a respeito dos heróis da fé, que da fraqueza eles tiraram forças, que nós precisamos olhar para o exemplo desses homens. Aqui fala de Abraão, aqui fala de Gideão, de Jefté, aqui fala de Moisés, fala de tantos heróis da Bíblia que venceu. E depois de olhar para todos esses exemplos de fé, o escritor está dizendo que agora é a nossa vez de vencermos pela fé. Esses camaradas aqui, eles completaram a carreira
que Deus propôs para eles. E nós precisamos olhar para esses homens como exemplos de fé. Sabe, porque a fé não é apenas algo que nós admiramos nos outros. Olha que lindo a fé de Moisés, que lindo a fé de Abraão, a fé de Davi. Nós precisamos olhar para eles como exemplo, porque nós temos uma vida que nós precisamos lutar e viver da melhor forma possível. É interessante que o texto diz assim: portanto, olhe para eles. Tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas aqui, queridos, nós podemos interpretar como homens e mulheres apresentados neste capítulo de número 11. Eles testemunham que é possível permanecer fiel. Nós olhamos no capítulo de número 11, nós vemos que é possível confiar em Deus, é possível sofrer sem abandonar a fé, é possível esperar quando a promessa demora, e é possível chegar ao fim perseverando. E o capítulo de número 11, queridos, termina mostrando pessoas essas que viveram pela fé, que não receberam tudo aquilo que Deus havia prometido durante a sua vida, mas o segredo foi que elas continuaram crendo. Pode ser que a gente não venha receber tudo aquilo que a gente almeja, mas esse é um dos segredos da corrida: continuar crendo, independentemente do que venha nos acontecer. Sabe por quê? A verdadeira fé não depende apenas de receber a promessa, ela permanece firme porque confia no Deus que fez a promessa. Mas o texto também vai nos dizer que nós, algumas versões diz assim: livremos-nos de todo o embaraço, de todo o peso que nos atrapalha. Eu acho muito interessante aqui essa palavra peso, que o escritor deixou para nós. Peso aqui nos transmite a ideia de um volume muito grande, traz a ideia de algo que atrapalha ou dificulta. Já vi um corredor de 100 metros, dê para ele 2 sacos de arroz para ele correr um cada. Esse ele vai ter a mesma desenvoltura amanhã para o seu trabalho. Você trabalhar com uma mochila de 10 quilos na sua costa, você vai conseguir exercer o seu trabalho do jeito que você exerce? Ô pastor, aí você já estava com a patroa aqui. Alguns já estavam com uns quilos um pouquinho menos, ela falou: nossa, olha, aquele ano eu estava com um peso assim, agora eu estou assim. Você imagina, eu estou carregando tanto a mais. E não adianta a gente querer fazer aquilo que a gente fazia com um pezinho um pouquinho a mais, porque é peso, atrapalha. Queridos, sabe o que nós podemos entender aqui? Observe que o texto faz uma distinção de peso e de pecado. Tudo aquilo que atrapalha, e o pecado, ele não fala primeiro do pecado, ele está falando de um peso, porque tem muitas pessoas que pararam por causa do peso, desanimaram por causa do peso que está atrapalhando, ficaram para trás por causa do peso. E que peso é esse? Queridos, esse peso são preocupações excessivas na nossa vida. Às vezes a gente se preocupa em demasia. Jesus, ele disse: você não sabe do dia de amanhã. Deixe as preocupações do dia de amanhã, vivam hoje, como se não houvesse o amanhã. A conta vai vencer daqui 2, 3 dias, a pessoa está tirando, cara.
brigando com a família, brigando com o esposo, com o filho. Calma, ai, o que vai ser de mim? Os jovens com 15 anos, por que eu vou se casar? Isso e aquilo outro. São preocupações excessivas. Queridos, hoje o ser humano tem carregado um peso além, um apego exagerado às coisas materiais. Você sabia que a raiz de todos os males do ser humano não é ele ter, é o amor ao dinheiro e a essas coisas. É colocar no coração, é o apego exagerado. Amizades que enfraquecem na fé. Irmãos, não fique com pessoa que não acrescenta nada na sua fé. Isso é um peso para você. Irmão, que tem gente levando profetada das pessoas. Eu sempre ensino aqui nesse altar. Eu ensino as pessoas que estão à minha volta. Toda a palavra que é ministrada no nosso coração produz paz. Eu nunca vi uma palavra de Deus vir para confundir o nosso coração, para colocar dúvida. A palavra que Deus ministra ao nosso coração produz paz. Um amigo vem conversar com você, tem que produzir paz, direção para a nossa vida. Agora se confunde, desanima mais, coloca a gente para baixo, sai fora. Não fique com essas pessoas entulhadoras de sonhos. Isso é um peso a ser carregado, é um fardo. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo de excesso de entretenimento. A gente tem tempo para tudo. E a gente está com um excesso, carregando um peso além. Hoje nós, seres humanos, nós carregamos um peso que se chama distrações. Lembra de Marta e de Maria? Maria sentou para receber a porção da palavra. Marta ficou distraída com muitas outras coisas. Um peso, má administração do tempo. Ai, como que eu queria que esse dia tivesse mais 2 horinhas. Mais 2 horinhas, eu ia conseguir fazer tudo. Irmão, bota mais 2 horas, mais 5 horas. É má administração do tempo. Mas tem tempo para comer, para beber, para dormir, para passear, tempo para vir para a igreja. Ah, sabe o que é, pastor? Olha, a minha vida está tão corrida, estou trabalhando, mas Deus ele não dá trabalho para a gente desgastar tanto que a gente não tem tempo para vir para a igreja e para trabalhar para Ele. O negócio está errado. Que negócio é esse? Eu trabalho tanto que eu não posso servir o meu Deus. Desejos que ocupam o lugar de Deus. Irmãos, nós louvamos ao Senhor com uma canção: leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. É tempo de desejarmos a presença de Deus. Moisés se preocupava com a presença de Deus. O que eu e você temos nos preocupados neste tempo? Temos desejado o quê? Assim como a corça anseia pela corrente das águas, por ti suspira minha alma, ó Senhor. Desejo por essa presença. Irmãos, muitas pessoas estão carregando um peso que se chama ressentimento, de coisas que deram errado, de amarguras, iras, cóleras, brigas, contendas. Está carregando um peso que não é para carregar. Necessidades de aprovação das pessoas. Você não precisa da aprovação de pessoas para viver, para correr a corrida que Deus tem oferecido a você. Queridos, converse muito com o Senhor. Peça direção para Deus. Porque às vezes um excesso de peso na nossa vida se chama prioridades erradas.
qual é a primeira prioridade máxima da sua vida? É uma pergunta para você. Qual a sua maior prioridade? A Bíblia nos ensina qual é a nossa prioridade máxima. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Que negócio é esse, irmão? Como que eu digo, eu amo meu Deus, mas eu não tenho força para vir para a igreja? Está errado. Estou muito fraco na fé, pastor, eu estou desanimado. Se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Eu amo meu Deus, por isso eu vou buscar poder dele para a minha vida. Eu amo ele. Então eu tenho que tirar força de onde eu não tenho, porque eu amo. Deus tem que ser a sua prioridade máxima, porque senão, irmão, vira uma desordem, vira um caos a nossa vida. Não vou nem falar das outras prioridades, eu vou falar só da prioridade máxima. Deus acima de tudo e de todos. Tenho que amar o meu Deus mais do que a minha esposa. Eu tenho que amar Deus mais do que os meus filhos, mais do que trabalho, mais do que amigos, mais do que bem, mais do que tudo. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Deus é a prioridade máxima. E é interessante que nós precisamos perguntar tudo isso que nós ouvimos aqui. Está me impedindo de correr a corrida que me está proposta? Querido. E o texto diz assim: do peso que está nos atrapalhando, que a gente tem que se livrar desse peso, a gente tem que jogar esse peso. Mas o texto também fala de pecado, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, nós vamos ter uma luta diária contra o pecado, diária, todos os dias. A Bíblia, ela nos ensina que o Espírito que está conosco combate, milita, luta contra a nossa natureza pecaminosa. Tudo que é podre, a nossa carne quer. É igual o urubu, só quer carniça. Todo dia a gente tem que lutar. E como eu vou vencer? Buscando o poder de Deus para mim, buscando a unção de Deus para mim, blindando a minha mente com a palavra de Deus. Irmãos, tudo aquilo que é puro, busquem, pensem nas coisas que são de cima, não das coisas que são da terra. Paulo, ele diz que nós temos que colocar a armadura da fé. Um componente dessa armadura é o capacete da salvação, blindar os nossos pensamentos. Como que Jesus venceu a tentação e o pecado no deserto? Por 3 vezes Satanás jogou o dardo inflamado. Por 3 vezes Jesus citou a palavra de Deus. Temos que ter a palavra dele guardada no nosso coração. Os Salmos nos diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. É luz para o meu caminho. Eu não vou pisar em lugar errado. Eu não vou escorregar. Eu não vou dar de bandeja para o diabo aquilo que eu tenho recebido de ti. O pecado não apenas suja eu e você, ele prende. A Bíblia não nos chama simplesmente a administrar o pecado, mas o texto está dizendo para a gente deixar. Livremos. A mulherada aqui, quando vem um bichinho, porque a mulherada tem medo de bichinho, eu
alguns homens também dá até medo, né? O que a mulherada faz quando o bichinho vem? Caiu uma lagartixa agora em cima das suas costas, aquela coisinha gostosa, gelada, o que tu vai fazer, né? Ai, meu Deus do céu, tem que se livrar, é ou não é? Irmãos, tem gente que o pecado está tão liberto, está acostumado. Irmãos, eu e você, nós temos que ter medo de pecar. Sabe esse negocinho, sabe aquele esquentão? Deixa comigo, estou cheio do poder de Deus. Com pecado não se brinca. Tem hora que a gente tem que citar a palavra, mas tem hora que a gente tem que fugir. Tem que falar nada, tem que fugir. Lembra de José? Quando aquela mulherona, mulher de Potifar, tentou agarrar ele, o que ele fez? Sai daqui, não vou. Contra o meu Deus, não vou errar. Ele, fugiu. Livra. Mas é interessante que o texto diz assim: corramos. O cristianismo, queridos, viver para Jesus, não é apenas uma questão de começar. Não, é uma questão de continuar correndo. Porque a caminhada cristã, irmãos, você parou para pensar, todos nós estamos aqui, a maior parte de nós. Se alguém nessa noite você não recebeu a Jesus, você pode ter essa experiência hoje. Mas a caminhada com Jesus, a gente começa com toda a energia. Toda aquela energia. E vai passando os anos, a gente muitos vão enfraquecendo. É aí que nós chegamos aqui nesse texto. Que muitos começam com entusiasmo, mas param diante das dificuldades, diante das decepções, das orações aparentemente não respondidas. Oro tanto e as coisas não acontecem. Muitas pessoas param por causa das perseguições, das tentações, de percas, da demora das promessas. Mas a ordem de Deus para mim e para você: continue correndo a carreira que Ele propôs para você. Porque se Ele propôs, tem bênção nesse negócio. A vontade de Deus para mim e para você, olha que linda, é boa, é agradável e é perfeita. A carreira que nos está proposta é para vivenciarmos a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Não pare porque o caminho ficou difícil, meu irmão. Não abandone a fé porque você está cansado. Não volte atrás porque a promessa ainda não chegou. Continue correndo. Continue correndo. Continue correndo. E é interessante que o texto diz assim: correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é correr de qualquer jeito, é correr com perseverança. É você ser constante, é você ser resistente, é você ser resiliente. É a capacidade de você permanecer debaixo de pressão sem desistir. Às vezes a gente é pressionado de todos os lados, mas aí que vem a perseverança, a capacidade de permanecer debaixo da pressão e não desistir. Será que nessa noite você pode dizer para o teu Jesus: Jesus, eu amo tanto o Senhor, e eu não vou desistir da caminhada que o Senhor me propôs, porque eu te amo. O teu amor me sustenta, o teu amor me fortalece, o teu amor me anima. Queridos, perseverar
tem a ver com você continuar obedecendo a palavra de Deus, enquanto a promessa não se cumpre. Continue obedecendo, continue sendo fiel, continue orando, continue servindo o teu Deus, continue servindo os outros, continue adorando, continue confiando, continue caminhando eu vou para Canaã. Se vocês não vão, não me peçam a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Ah, queridos, é tão lindo quando o texto está dizendo a carreira que nos está proposta. Antes eu e você éramos desacreditados. Passamos a ter credibilidade na presença de Deus. Essa carreira, irmãos, está relacionada a uma competição, a uma luta e a um esforço. Eu acho interessante quando Paulo ele escreve para Timóteo, e ele diz assim: Timóteo, sofre como um bom soldado de Cristo Jesus. Timóteo, o soldado, ele luta legitimamente, ele não se embaraça. O soldado ele luta, e ele luta até o fim. Ele entrega a sua própria vida em favor do seu país, em favor de uma causa. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, continue gastando, se desgastando, continue se colocando na presença desse Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A vida cristã possui uma carreira determinada por Deus. Isso significa que não precisamos correr a carreira de outra pessoa. Nós temos a carreira que Deus colocou para mim e para você, uma trajetória está diante de mim e de você. Quando saímos do ventre da nossa mãe, Deus ele já tem preparado uma trajetória para mim e para você. E é interessante que o grande princípio desse versículo de Hebreus 12:1 apresenta uma sequência muito interessante. Preste muita atenção no que nós lemos. Olhar para os exemplos dos homens da fé, livrar-nos de pesos, deixar pesos que estão impedindo eu e você de correr da maneira devida, abandonar o pecado, correr, perseverar, chegar ao destino. Paulo ele escreveu em uma das suas cartas: uma coisa eu faço, é me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Sabe como que a gente vai continuar correndo essa carreira? Versículo de número 2: olhando firmemente para Jesus. Aleluia! É dele que vem a nossa força. Aleluia! Não é apenas olhar para o tamanho da carreira que nos está proposta, mas olhar para Jesus. Se olharmos somente para os problemas, nós podemos desistir. Se olharmos somente para nós mesmos, podemos desanimar. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos as forças suficientes para vencermos as lutas diárias e chegarmos à meta determinada por Deus para mim e para você. Aleluia! Não conseguiremos correr livremente enquanto insistirmos em carregar aquilo que Deus está nos mandando deixar. E é interessante, queridos, que nos versículos que se seguem, algo me chamou muita atenção, porque Jesus ele é o exemplo maior para que eu e você possamos correr essa carreira. Nós devemos olhar para Ele, e há algumas características que nós temos que olhar para Jesus. Eu vou falar de uma característica de Jesus. Olha que interessante
interessante para nós encerrarmos essa palavra nessa noite. O versículo de número 2 diz para a gente olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que se segue. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Alegria. O texto está dizendo, ele, pela alegria que lhe fora proposta. Jesus, ele deixou de olhar para a dor que ele teria. Ele enxergava a alegria lá na frente. Ele enxergava a alegria. Ele enxergava você salvo. Ele enxergava eu e você. Ele enxergava esse prêmio maravilhoso. Ele deixou um trono de glória para vir aqui morrer pelos nossos pecados, se fazer maldição por mim e por você, porque iria valer a pena. E essa alegria motivou Jesus a carregar todo o fardo, carregar todo o peso. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, será que não vale a pena nos desgastarmos por aquele que teve a alegria de carregar os nossos fardos e as nossas dores? Ele foi para a cruz com alegria. Ele derramou todo o seu sangue. Havia alegria no coração de Jesus. Ele não fez murmurando. Ele não fez reclamando. Deixei o trono de glória para vir aqui. Sofrer todas essas coisas. Ele dizia em seu coração e em secreto ao Pai: vai valer a pena. Tudo que eu estou vivendo, todo o fardo, vai valer a pena. Por isso eu quero dizer para você, no nome de Jesus, vai valer a pena para você todo o sofrimento que você está atravessando, toda a luta, toda a labuta, todo o desgaste, toda a tristeza, todo o medo. Vai valer a pena, porque tem um prêmio te esperando. Creia nisso, no nome de Jesus. É por isso que você não vai desistir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está desmotivado nessa noite? Olhe para a cruz de Jesus. Está vazia, Ele não está mais lá. Essa alegria que estava dentro dele fez com que ele vencesse a morte. E o texto está dizendo que hoje ele está à destra do Pai Todo-Poderoso. Ele não está de boa lá não, meu irmão, minha irmã. Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo. Eles não vão desistir, Pai. Eu venci por eles, eles também vão vencer. Jesus está aqui para fortalecer eu e você. Jesus está aqui para dar a força dele para mim e para você. Você pode se colocar em pé no nome de Jesus. Oh, glória! Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria que toda a igreja viesse aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração intercessória por